Olá, linda e bela egrégora de Virgo. Vamos ver quais são as energias dos próximos 7 dias na egrégora de Virgo. Peço orientação da grande loja branca. Peço orientação da grande fraternidade branca. Quais são as energias presentes na egrégora de Virgo nos próximos 7 dias? Peço orientação do meu mentor espiritual e do amável mestre El Moriacan. Como que vocês estão, Virgo? Vivendo, experienciando nossas últimas experiências para alguns nessa dimensão, para outros neste planeta, porque ainda continuarão nessa dimensão. Eu espero que todos consigam superar esta dimensão, neste universo, né? Virgo, preste bem atenção a ciclos que se repetem. E aí você olha para o seu passado. Tá? É óbvio, sim, que existem ciclos que são ancestrais, né? Só que os seus ancestrais, eles não te deram apenas dívidas para pagar. Eles te deram condições de pagar essas dívidas, né? Impregnado no seu DNA estão todas as experiências de superações que os seus ancestrais tiveram, né? Você imagine, cara, uma pessoa passar 6 meses dentro de um navio, sabe, sem nenhuma condição de higiene, né? A vida antigamente não tinha condição de higiene, né? Entende? Insetos, doenças, trabalho árduo, né? Casamentos forçados, trabalho escravo, né? E uma série de dificuldades que eles viveram, superaram, né? Mantiveram a espiritualidade, e tudo isso é herança que está no seu DNA. Então hoje você tem condições de superar isso que você acredita ser uma dificuldade, né? E com o mérito que eles conseguiram, você também consegue pagar a dívida deles. Entendeu? Então agradeça, tá, Virgo? Agradeça, você é um privilegiado por estar aqui neste momento, nesta época, neste momento crucial, né, das nossas encarnações, da nossa viagem cósmica, para resolver muitas coisas da sua família. Te dar um exemplo, Virgo. Uma mulher, vou colocar do lado feminino, tá? É mais fácil de compreender, mas isso ocorre com os homens também. Uma mulher insatisfeita, né, em relacionamentos. Porque o homem não presta, casamento não presta e tudo mais, né? Toda essa história, né, do feminismo, do feminicídio. É uma mulher insatisfeita, nada pra ela tá bom. Aí você vai olhar a vida dessa pessoa. Lá no passado ela foi abandonada por o pai. O pai, por algum motivo, saiu da família e deixou a mãe e os filhos ali. Hoje, na vida adulta dela, ela quer um homem que a trate como filha, né? Como uma criança amada, uma criança especial, né? Uma criança encantada. Só que o homem quer tratá-la como mulher e não como criança. E aí ela fica nessa dicotomia de que nenhum homem a trata como criança. Inconscientemente ela quer isso. Só que conscientemente ela quer um homem que lhe dê tudo, que lhe dê uma vida satisfatória, vivendo em uma outra casa, não no mesmo lar, né? E que tenha sexo somente quando ela quiser ter sexo. Entende a doença que está nessa situação? Porque lá no passado ela foi abandonada pelo pai e ela continua com aquilo no subconsciente, com aquela carência no subconsciente de querer ser tratada como uma criança feliz, né? Uma criança próspera.
E aí ela projeta essa imagem do pai em todos os homens com os quais ela se relaciona. Só que todos os homens querem uma mulher na cama. E ela não quer ser uma mulher na cama. Entende? Enquanto não houver essa compreensão, o relacionamento não dá certo. Enquanto não houver essa cura, sabe? De olhar para dentro, de ver, né, as suas feridas abertas e parar de usar esparadrapo e aplicar a cura realmente, o relacionamento não dá certo. Nenhum relacionamento dará certo. Nenhum. E ela sempre será uma mulher insatisfeita, sempre se sentirá diminuída perante a qualquer homem, e o relacionamento, qualquer relacionamento que ela tiver com qualquer homem, será um relacionamento de prostituição. Porque ela sabe que tem que fornecer sexo em troca de um tratamento filial. É uma relação doentia. E isso precisa ser curado. Preciso falar mais? O 9 de paus significa assim que algo do processo material já está estressado, está próximo de uma ruptura. A ruptura, né? Ou o reequilíbrio, né? Que a justiça, ela não, a depender das outras cartas, pode falar de ruptura, pode falar de reequilíbrio, mas aqui a justiça, ela fala de cura, que é o reequilíbrio das circunstâncias. Entende? Que tudo volte a ser perfeito. Não é um relacionamento perfeito que as outras cartas vão descrever. É a cura interior da pessoa. É o reequilíbrio das energias da pessoa. E para isso ela precisa visitar o seu passado. Ela precisa ter coragem de admitir as suas verdades e se tratar como tal. E quando ela fizer esse estresse, esse desgaste, vai pedir pela justiça. Será necessária a justiça. Quando a justiça chegar, e ela chega, eu estou pedindo a leitura dos próximos 7 dias, quando essa justiça chega para reequilibrar as circunstâncias, a pessoa percebe que o relacionamento que ela está, né? É que eu estou dando o casamento como exemplo, mas meu relacionamento pode ser diversas circunstâncias, né? A energia, ela se configura em qualquer cenário, mas a energia é sempre a mesma, né? A situação é sempre a mesma. Quando a justiça chega, ela percebe que essa situação que ela está não é o melhor para ela, não é o que ela precisa viver. Quando ela se dá conta da realidade, ela procura outro rumo na vida. Julgamento. Julgamento é a reavaliação da circunstância com clareza, né? Porque que nós estamos falando de espiritualidade, não estamos falando de achismo, né? O julgamento é você pesar, avaliar as circunstâncias e tomar uma decisão racional perante a justiça. E a justiça é imparcial. A justiça é totalmente racional. Esse julgamento será uma decisão diante da convenção, né, daquilo que se estabeleceu como certo. O resultado do seu julgamento é uma loucura, mas é o que precisa ser feito. Para tomar essa decisão precisa ter força. A força do imperador é uma força de materialização, né, de fazer o que precisa ser feito. O imperador, ele é irresistível, ele é inquestionável, ele é imparável. É alguém que faz o que precisa ser feito. Pelo poder do dinheiro ou pelo poder do exército, ou seja, pelo amor ou pela dor. De livre-arbítrio
ou pelo destino. Livre-arbítrio são suas decisões. O destino é a consequência das suas decisões. Seja pelo livre-arbítrio ou seja pelo destino. O resultado do julgamento ocorre. Aqui são os dois opostos, né? Um é o que tem a total liberdade. O outro é o que está aprisionado. E aqui, aí na vida da pessoa, ela vai se dar diante desse dilema. Ou eu estou em uma circunstância onde eu sou tratada como uma criança que o meu pai não me tratou, e aí eu estou presa a isso, né? Eu estou aprisionada a isso porque eu não tenho liberdade. Ou eu tomo a liberdade em minhas mãos e saio dessa prisão. Eu me assumo como pessoa adulta, como uma pessoa amadurecida, como capaz de viver minha própria vida. Porque o pendurado, né, o enforcado, ele não está obrigado, escravizado a viver a circunstância. Ele está ali de livre e espontânea vontade. Ele pode sair disso quando ele quiser. Só que ele vê o mundo com uma perspectiva diferente. Mesmo que as pessoas lhe mostrem a realidade, ele prefere ver o mundo através da sua própria ótica, que é uma ótica invertida. Ele vê o mundo ao contrário, de ponta cabeça. Entendeu? Uma distopia, né? O que o enforcado ou pendurado vive é uma distopia, entende? E ele sabe que está vivendo isso. Só que é confortável. É um ócio vicioso. E sair disso para ele custa, né? Custa a sua emoção, o seu sentimento, né? Sair da zona de conforto, que não é conforto algum. É um sadomasoquismo. O Cavaleiro de Ouros, né? O Cavaleiro, ele é um transmissor de notícias, de bens, valores e tal. É o correio espiritual, entendeu? Só que ele é lento. Ele não é tão rápido quanto a carta do carro, né? Ele é um movimento lento. Então chega uma proposta, uma oportunidade de sair disso, né? Como um insight, um lampejo, né? Ou até mesmo uma proposta mesmo, sabe? Uma oferta, né? Uma oportunidade, né? Uma ideia de como fazer a situação toda e sair das circunstâncias. Mas chega a oportunidade de mudar isso. Basta ter coragem. Basta ter coragem para sair disso. Tá, Virgo? Olha, Virgo, o que você precisa neste momento da sua existência é de esperança em você. É de você reavaliar toda a sua vida de uma perspectiva espiritual. Encontrar na sua memória todas as sincronias, os sincronismos espirituais, todas as provas que os seus mentores te deram de que eles estão aqui com você. De que a sua jornada até aqui não foi obra do acaso, você viveu o que precisava viver. Para você ter esperança de que consegues terminar sua missão. E a sua missão é a liberdade. A sua missão é vencer o mundo. E vencer o mundo, nestes termos eu estou dizendo, vencer este universo. Superar esta prisão de terceira e quarta dimensão. Mas são coisas que você precisa revivenciar, os ciclos, né, que sempre voltam. São histórias mal resolvidas.
que você precisa voltar a experienciar, né? E cada vez que isso volta, já tem um acúmulo de experiências anteriores para você reforçar, né, a sua convicção, a sua força de vontade, a sua fé, a sua esperança para você conseguir superar. É uma outra chance que lhe é lhe dada, que lhe é ofertada. Então agradeça, mas acima de tudo você tenha clareza de pensamento, tenha sobriedade espiritual, sentimental e emocional para fazer o que é necessário. Você não viveu o acaso, você viveu o que foi preciso viver. E ainda há muito mais para você. Ainda há muito mais. A cada nível que você supera, a cada fase, a cada grau que você supera, o grau seguinte, as provas são mais intensas. São mais duras. Porque você se tornou mais espiritualizado, o nível de intensidade é maior. Saiba de uma coisa, Virgo, quanto mais espiritualizado você se torna, mais sozinho você fica. A prova disso é que no meio da leitura veio o imperador. O imperador é aqui a energia masculina, né? Aquela energia de ação, de fazer. O imperador é um cara casca grossa. É uma pessoa casca grossa mesmo. É uma pessoa que, para se manter, ele precisa superar toda e qualquer emoção. Ele precisa fazer isso para continuar sendo o imperador, para ser o senhor da sua vida. Não pode ter sentimentos infantilizados. Sentimentos sim, mas sentimentos maduros. De fazer o que precisa ser feito. Mas tendo a compreensão de que a obra maior, de que a obra, o todo, é maior do que as partes e que o final compensa o processo. E o total disso tudo é uma obra de amor. Preste bem atenção, Virgo. Você desceu. Não tem a história dos anjos caídos? Então, você caiu, mas não foi uma expulsão. Você desceu por livre e espontânea vontade em uma missão de plantar as sementes de regeneração neste universo. Só que nesse processo todo foi necessário se perder. Foi necessário se envolver, cometer atos e circunstâncias que pesassem a sua alma, endividassem a sua alma, para que você conseguisse permanecer aqui. Agora, neste momento, você está no momento de retorno. E para retornar, você precisa limpar o seu passado. Você precisa regenerar a sua divindade. Você precisa pagar suas dívidas. E quanto mais espiritualizado você se torna, mais intenso se torna esse processo, porque tudo vem muito mais rápido. Todo o processo de limpeza, de restauração, de reparação, todo o passado ele volta com mais intensidade, com mais rapidez. E por isso você sente esse caos. Mas não é um caos. É a sua capacidade de resolver. É a sua capacidade. Então significa que você é muito mais do que você pensa. Agradeça sempre, Virgo.
Esse processo ele vai terminar. Ele vai terminar, cara. Só tenha paciência e perseverança. Esse processo ele termina. Com as bênçãos do cosmo, ao Deus do seu coração, ao Deus da sua compreensão. Assim seja, assim é.